fala com a gente? Líder, Sobre essa tudo bom? representação. Ok. Obrigada. Líder, alguma... Aqui tá bom, vocês preferem mais pra ali? Aqui tá, aqui tá. Aqui a gente Mais um tá pouquinho, da porta aqui, é um pouco mais de alto. Eu nem sei se nós emprestaram. Obrigado. Líder, alguma preocupação com o Conselho de Ética? Não, na verdade não cometi crime nenhum. Eu estou aqui por dois motivos. O primeiro deles é por ter citado o AI-5, né, um processo então de viés totalmente ideológico, já que é emperrado em conjunto pela rede PCdoB, PT e PSOL. E o outro é com relação a uma sátira que eu fiz no Twitter, divulgando uma hashtag que estava crescente, chamado Deixem de Seguir a Pepa, uma menção satírica com relação à deputada Joyce Rossmann, que se enquadra na liberdade de expressão. E essa minha defesa, ela fica mais confortável ainda em virtude do artigo 53 da Constituição, que garante a imunidade aos parlamentares por opiniões, palavras e votos. E se aqui nós não pudermos falar, se nós não pudermos parlar no parlamento, então realmente aí a gente não tem as liberdades garantidas no nosso Brasil. O senhor avalia então como uma forma de censura? Eu avalio como uma forma de censura, uma forma de intimidação, e depois da minha fala com relação ao AI-5, agora novamente o Paulo Guedes sofre as mesmas consequências e diversas pessoas, principalmente parlamentares de esquerda nessa casa, já deturpando a fala do ministro. O que nós queremos não é o retorno do AI-5, ninguém pensa sequer em fechar o Congresso Nacional. Nós só estamos dizendo que, caso esse tipo de ato que está acontecendo no Chile, que no meu entendimento é um ato de terrorismo, um ato de vandalismo, onde você coordenadamente quebra mais de 20 estações de metrô, toca fogo em ônibus, toca fogo em prédio público, lança coquetel molotov em policiais femininas, isso para mim não é protesto. Isso para mim já está dentro da esfera criminal e merece a repulsa com muita energia por parte dos agentes do governo. É isso que nós queremos. Não se combate esse tipo de coisa através de flores ou convencimento de palavras. É preciso garantir a lei e a ordem, e as eventuais diferenças têm que ser resolvidas aqui, dentro do parlamento, através do devido processo legislativo. É só isso que queremos. Líder, o senhor mesmo já disse que se arrependeu dessa expressão que o senhor usou na entrevista. E agora o ministro Paulo Guedes. O senhor não acha que o senhor, como líder, o ministro Paulo Guedes, não deveria ter mais cuidado com as expressões que utilizam, líder? Vamos, Zileide, na verdade, eu pedi desculpas para aquelas pessoas que puderam ter tido uma interpretação como se eu estivesse defendendo o retorno do AI-5. Eu não falei isso, eu falei AI-5 como um exemplo de medida enérgica. Então, para essas pessoas, eu fiquei bem tranquilo de fazer esse pedido de desculpas para que elas não ficassem, de repente, com medo de que estivesse o retorno de uma medida desse grau. Então, nada mais fiz com relação a isso. O que aproveitam é para dizer que eu defendi o AI-5, é para dizer que o Paulo Guedes está rascunhando o AI-5, e não tem absolutamente nada disso. O que o senhor se refere quando fala em medidas energéticas? Sem usar o termo AI-5, então, o que seria uma medida possível para esse tipo de protesto? Eu não quero que o policial dê um tiro de borracha e venha a responder por lesão corporal. A violência, ela é legítima por parte do Estado. A violência, tem a violência até boa, a legítima defesa. Se alguém for tentar te estuprar e uma outra pessoa, um terceiro, matar esse estuprador, essa violência ela é válida. O que nós queremos é a garantia da lei e da ordem. Não queremos que pessoas organizadas usem da violência como instrumento político. Apenas isso. Mas esse uso de essa legítima defesa, o senhor defende, então, não só em GLOs, o senhor defende que os policiais possam atuar dessa forma sem depois serem processados e eventualmente punidos? Nosso Código Penal ele já garante, né, a figura da legítima defesa. O que nós estamos querendo dar é um plus, é uma segurança jurídica maior para o policial, principalmente aquele em operações, seja de GLO ou seja em operações até mesmo rotineiras da polícia, onde seja necessário fazer o uso da força. O que a gente não pode admitir é hoje um tenente que está fazendo uma barreira ou um soldado que vai em um confronto com um tiroteio, que ele seja obrigado a apertar o gatilho e depois, ao invés de voltar para casa, ele vá para a prisão. O senhor e seu pai já propuseram alguns projetos com esse teor, com esse mesmo teor, dando legitimidade para reação a algum tipo de assalto ou, agora no caso, protesto. E esses projetos nunca avançaram. Não é protesto. O que muda? A gente tem que definir aqui protesto. Dilma Rousseff sofreu impeachment, um amplo apoio popular a favor do impeachment, sem quebrar uma janela. O que está ocorrendo no Chile não é protesto, está ocorrendo quebra-quebra, as pessoas não conseguem trabalhar, já está havendo reflexo na economia, as escolas fecham, voos são mudados os horários. Isso é protesto? Isso não é protesto.
Imagina, você mas de não toda conseguir forma, vir aqui na Câmara para trabalhar porque não tem governo é metrô, mais genérico. porque não tem um ônibus. O pedido do governo é genérico. O projeto de lei não exemplifica as situações, inclusive, para, por exemplo, ocupações de terrenos públicos, isso poderia se usar esse tipo de força. Mas a garantia da lei e da ordem, ela serve exatamente para isso. Se existe uma ordem judicial, se um juiz já julgou, fez o devido processo legal, ampla defesa e determinou a reintegração de posse, mas naquela localidade rural não existem policiais suficientes, por que não enviar uma tropa federal para garantir a reintegração de posse? A propriedade ou ela é sagrada ou ela não é sagrada. Quando vocês propuseram esse projeto em 2018, ele não foi para frente. O que muda agora? Por que agora o senhor acha que, como sendo governo, esse projeto tem chance de avançar no Congresso? O senhor vê um outro ambiente? Porque nos projetos anteriores, nenhuma vez eles prosperaram. Com certeza, a gente está vivendo agora o Congresso mais conservador das últimas décadas. E não é só esse projeto, são vários outros projetos também. Mas eu vejo que agora existe espaço para isso. Basta a gente fazer um comparativo. Em 2003, no primeiro ano do governo Lula, o Congresso Nacional aprovou o Estatuto do Desarmamento. No primeiro ano do governo Bolsonaro, a gente está dando urgência ao projeto dos CACs. Foram feitos decretos flexibilizando o acesso às armas de fogo. Então é o momento que nós estamos vivendo e eu acho que nesse novo Congresso existe margem para a gente aprovar isso. Parafraseando o ministro Moura, né? Algumas pessoas podem entender que a pauta da segurança não é prioritária. Para a população com a qual nós, deputados, estamos em frequente contato, eles pedem isso para ontem e não entendem por que o Congresso só bota adiante aqui projetos de lei a favor do criminoso. O criminoso, ele tem tornozeleira eletrônica, tem prisão domiciliar, progride com cesto de pena, tem visita íntima, auxílio reclusão, advogado de graça e uma série de medidas que acaba que quem é punido é o trabalhador. Que quando é vítima dessa violência não tem advogado de graça, fica com medo de ser roubado de novo. Se for um bandido da comunidade perto da dele, vai acabar talvez matando ele próprio se ele for a polícia. A gente tem que focar no cidadão que é vítima dos crimes e não no bandido. O que você espera hoje do TSE, na reunião do TSE? Alguma medida que possa vir a facilitar a formação do novo partido? Quem pode falar melhor com relação a isso, né, são os advogados que estão criando aliança, a doutora Karina Cufa e o doutor Admar. Até onde eu sei, tendo ou não a possibilidade de coleta de assinaturas eletrônicas, a gente acredita que com a força do presidente Bolsonaro a gente consiga coletar essas assinaturas em tempo suficiente, né, para as eleições do ano que vem. Ou seja, o prazo é até março. Por quê? Se nos espelharmos na criação do PSD, em 5 meses, ou seja, exatamente o mesmo tempo que nós temos, o PSD conseguiu coletar essas assinaturas e criar o partido. Eu acredito que nós temos essa mesma força com a aliança. Obrigada, líder. Perfeito, pessoal? Obrigada. Tchau, tchau. Nada que isso. Obrigada, Tá bom. deputado.